Glorificado seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Paz do Senhor. Amém. Eu sempre menciono uma lição que eu aprendi alguns anos atrás, bastante anos atrás, 94, se não me engano, um pastor do Rio de Janeiro, que já está em Cristo, já está no centro. Cada culto é uma festa e só vem quem tem convite. Cada culto é uma festa e só vem quem tem convite. Ontem tivemos um culto glorioso aqui, o espiritual foi forte, mas depois do culto teve mistério físico, né? Pessoas, se a igreja tivesse só com essas pessoas onde aqui, aquela mesa aqui, ele deve ficar mais feliz ainda, né? Mas assim é o mundo espiritual. Só vem você, glória a Deus, é porque é para você. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 12. É um texto que há muitos anos fala comigo. E Deus me trouxe à memória essa palavra. Considerando que hoje é um culto denominado culto de oração. E também é denominado culto da resposta à oração. Glória a Deus. E se eu fosse colocar um tema, o que eu vou falar aqui hoje, eu diria: não desista, a resposta está a caminho. Oh, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler o texto e entender o porquê. O versículo 12 de Daniel, capítulo 10, está assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miquel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Se aceita e glorifica a Deus? Aleluia. Aleluia. Glória. Só para entender o contexto, o versículo 1 desse capítulo mostra Daniel recebendo uma revelação. Ele recebe uma mensagem do céu. Ele recebe uma revelação. Sabemos que Daniel era vidente, era profeta. E ele foi muito usado por Deus dentro da Babilônia. E também para trazer mensagens a Israel. E ele recebe, em um dado momento da sua vida, ele recebe uma revelação. Só que, a princípio, ele não compreendeu, não discerniu, não teve entendimento da revelação. E como profeta de Deus, ele sabia, recebeu a revelação, procurar o destinatário para entregar. Porque essa é a função dos profetas. Mas diferente de alguns profetas que tem por aí hoje, Daniel só entregava o que ele sabia que veio de Deus e aquilo que ele compreendia para poder falar corretamente e não trazer confusão. Isso aqui em si já é uma grande lição para mim. Porque, eu sou profeta. Ótimo. Deus levanta. E precisamos que Deus continue usando os seus filhos e as suas filhas, ainda hoje, em pleno século XXI, nos mistérios da profecia. Não que a Bíblia seja incompleta, muito pelo contrário, mas a própria Bíblia no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, fala do dom de profecias. O dom de profecias vem trazer para nós aquilo que Deus precisa falar conosco. A exortação para nos corrigir, a edificação para nos fortalecer e o consolo para secar as nossas
se levantam por si mesmos. Eu acho que eu vou profetizar com o meu amigo aqui. Ó, tem um laço no teu caminho, é óbvio que tem. Satanás vive de armar laços e mais laços diariamente. Ah, tem uma viagem com você. Ah, tem isso e aquilo. E não há um entendimento naquilo que está sendo dito. A pessoa que recebe a mensagem fica confusa. E a profecia ela não é para confundir. Ela é para esclarecer. Ela é para orientar. Daniel tinha uma responsabilidade na condição de profeta. Recebeu a revelação, não compreendeu. É dito a partir do versículo 2 que ele vai para a beira do rio Dégio, cumprir com o propósito de 21 dias. Você vai observar em sua descrição que ele fala: eu estive à beira do rio Dégio até que se completasse os 21 dias. O termo se completar os 21 dias significa fez um propósito e foi lá cumprir. Eu imagino ele pensando: Senhor, eu não entendi, mas para receber a interpretação, para que eu fale, eu vou estar em oração, em separação total aqui, vou deixar aqui as atividades e vou estar em local isolado em oração por 21 dias. É o propósito. Aleluia. E assim foi. E vamos ver durante a leitura do capítulo que ele está ali orando, se consagrando em jejum, buscando de Deus. Por ser uma autoridade dentro da Babilônia, ele não estava sozinho, vai com ele alguns servos. Mas chega um momento que Deus envia a sua resposta e o anjo do Senhor. Ele chega para trazer a Daniel a resposta que ele precisa. A partir do versículo 6, vamos descobrir uma descrição de um ser que se apresenta a Daniel. E se você comparar essa descrição com a que está em Apocalipse capítulo 1, vamos entender que está sendo dito da mesma pessoa. E vamos entender através dos ensinamentos bíblicos que se trata da própria presença do Senhor. E no versículo que lemos aqui, no versículo 12, após tocar em Daniel de lado, e Daniel sente o toque. Olha que coisa incrível. Sabiamente o pastor Cosmo estava dizendo aqui sobre o que é estar na presença de Deus. O mundo abstrato não é para ser ignorado. O meu objetivo hoje para falar para quem está me escutando, temos irmãos aí da Bahia, irmãos de outros lugares aí que eu mandei o link que estão nos assistindo. O objetivo que eu quero falar aqui hoje é: o mundo espiritual não é brinquedo. Quando estamos inseridos no mundo espiritual, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos automaticamente inseridos no mundo espiritual como servos do Senhor. Deixamos de ser meras criaturas e serviçais do diabo, pessoas que não conhecem Jesus, que não servem Jesus, e nos tornamos a oposição ao mundo maligno. Não há um terceiro time, não há um terceiro lado. Ou você, Malaquias 3,18, ou você está servindo a Deus, ou está servindo o diabo. Ou você pertence ao reino de Deus, ou você pertence ao reino das trevas. E ambos esses reinos vivem em guerra. Eu quero falar hoje de batalha espiritual. Eu quero falar hoje, enquanto você está sentado aí, no seu lugar, adorando o Senhor, enquanto os irmãos estão aqui, nós estamos aqui, enquanto aquela pessoa está lá na internet nos assistindo, há uma guerra no mundo espiritual. Aleluia. Eita Deus. Vou repetir: há uma batalha no mundo espiritual. Satanás contra Deus, o mundo decaído, maligno, contra o reino de Deus. Deus, poderoso. E não vai ter empate essa guerra. Não vai ser como uma partida futebolística que termina em empate, tem prorrogação e se não der também vai para os pênaltis. Não! Aquele que está em pé, cuide para não cair. Glória.
Aquele que está no lado do Senhor Jesus permaneça fiel. Daniel recebe a revelação que podia ter saído para escrever um monte de besteira, como o pastor mencionou aqui, de pessoas que falam aquilo que não entendem, de pessoas que não têm discernimento daquilo que dizem receber e saem por aí falando besteira. Daniel poderia ter feito a mesma coisa, mas ele não. Eu preciso entender o que Deus me mostrou para que eu fale. Aleluia. Eu chamo a nossa atenção para duas coisas: o discernimento espiritual. Eu nem sabia o que é isso. Um dia eu fui numa igreja bem jovenzinho, lá em pessoas, e um saudoso irmão que já partiu, um homem de Deus, um ancião, ele me chama no meio das pessoas e fala: Deus está te dando dons de discernimento. Eu quero sei lá o que é isso. Mas a partir daquele dia, a gente começa a perceber certas coisas. A partir daquele dia, a gente começa a entender certas coisas. E eu comecei a sentir uma necessidade de melhorar isso. Já que eu recebi, eu quero melhorar isso para mim. Deus usar a sua misericórdia. Aí veio a necessidade de buscar as Escrituras. Porque é ela que nos dá a sabedoria e a revelação para distinguir entre o bem e o mal, entre o que é de Deus e o que não é. Satanás não aparece com seus chifres de arcão, a capa vermelha, eu sou o Satanás, não. Ele vem com sapatinho de algodão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa enganar para destruir. E se nós não tivermos o discernimento pela palavra, caímos. Graças a Deus que Daniel, ele busca, ele recebe. O anjo do Senhor vem e o anjo traz uma palavra para ele. A primeira: não temas. Glória a Deus. Ele não salta Daniel. Daniel, está tudo tranquilo, tudo em paz, está beleza. Ele fala: não temas. O que significa não temas? Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou falando aqui de uma guerra espiritual no qual estamos inseridos. Mas eu também quero dizer para você: não tenha medo, porque quem está contigo é maior e poderoso. Quem te sustenta, te protege. Quem te chamou, te garante. Não temos. Eu lembro de uma administração da igreja na Serra. Tinha um ciclo de oração abençoado, umas 40 irmãos, e Deus me deu a revelação da dirigente, aquela que devia ser o exemplo para os demais. Irmã, Deus me mostra uma obra de macumbaria contra a tua vida. Quando eu falei essa frase, eu tinha mais outra para falar para ela. Mas quando eu falei a frase, Deus mostra uma obra de macumbaria contra a tua vida, a mulher se esperneou, ficou puxando os cabelos, gritando: e agora o que eu vou fazer? Aí, deixa eu terminar o mistério, só para saber. Tem uma obra de macumbaria contra a sua vida, mas Deus já está jogando por terra. Aí Deus sossegou. Mas o que é que se mostra? O medo. Satanás é bravo, Satanás é terrível, os diabos, os demônios são terríveis, mas não temas, o Senhor está contigo. Aleluia. Mas por que o Senhor está? Não é só porque tem carteirinha da convenção do Babilônia, ou porque tem a carteirinha da Igreja Nova de Jerusalém, está cantando superação e sempre aqui no público, não. Não é com esses, não. O Senhor está com aquele que o busca. Para Ele estar comigo, eu preciso estar com Ele. Eu posso não ser o presidente da convenção que eu sou, mas se eu não buscar a Ele, eu vou perecer. Porque Ele vai me deixar só. Você não quer conversa comigo, eu não vou conversar com você. Você não quer comunhão comigo, eu não vou ter comunhão com você. Você quer ficar sozinho? Então fique. Aleluia! Porque o Senhor só pode ser alcançado por aquele que o busca. Glória a Deus. Deus não obriga a missionária. Oh, missionária, eu quero essa coisa, mas eu não quero. Não, mas eu quero fazer. Deus não faz. Você não quer, não? Então fica sozinho. Eu vou procurar quem quer a minha presença.
e eu entrarei e cearei contigo. Se não abrir, vou bater na porta. Santo de Israel. Não temos. Não acredite em mensagem de Deus. Você já ouviu uma mensagem que Deus vai fazer, que o Brasil vai ficar maravilhoso, que vai ficar tudo beleza? Mentira! O negócio vai ficar mais estreito. O negócio vai ficar mais difícil. O governo vai fazer aliança com os evangélicos. Pode só se for os evangélicos. Quem quiser, errado, não tem aliança. Não há aliança do bem e do mal. Glória a Deus. A igreja, eu estou falando aqui no Brasil, a igreja vai ser perseguida. A nossa liberdade de culto está ameaçada. Não vai ter facilidade. Deus vai abençoar, Deus vai fortalecer, mas não vai ter facilidade. O que está por vir é terrível, mas não temas, porque o Senhor está contigo. Não temas, porque o Senhor vai te proteger. Não temas, porque Deus vai estar contigo. Para que o anjo do Senhor disse isso? Ele disse para o homem que estava 21 dias em consagração. Ele não disse para quem não queria oração. Ele não temas, Daniel. Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração, a compreender. Daniel recebe a revelação, mas ele não queria apenas respostas superficiais. Ele não queria apenas respostas isoladas, só para dar uma explicaçãozinha qualquer, ou uma palavrinha qualquer, e ficar por isso mesmo. Daniel queria compreensão, ele não queria entendimento apenas, ele queria compreensão. Sabe qual é a diferença? Ele queria mergulhar no profundo. Ele queria coisas realmente profundas. Ele queria compreender na profundidade a revelação que ele havia tido, para que ele pudesse interpretar para outros. Deus está falando comigo aqui, na sua palavra. Não se satisfaça em viver uma vida espiritual raquítica, de superficialidade. Quem já mergulhou no profundo não consegue se satisfazer com coisas superficiais. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Acha que Deus quer só isso aqui? Santo de Israel. Acha que Deus quer que a irmã venha para cá só para se juntar com a outra no conjunto e cantar o hino, depois ir para casa e dormir e aguardar no outro dia como se nada tivesse acontecido? Acha que Deus quer que os irmãos venham aqui no púlpito ministrar a palavra e falar um monte de palavras, às vezes nem sabe o que está falando e pronto? Não, Deus quer coisas profundas. Glória a Deus. Daniel podia ter analisado a revelação. Isso aqui deve significar isso, esse outro aqui deve significar. Pronto, vou falar, já arrumei a interpretação, vou falar. Não, Daniel queria compreender. Daniel queria compreender a essência da mensagem de Deus. Nesta noite eu pergunto: que tipo de comunhão que você quer com ele? Se satisfaz sendo mero assembleano? É só isso que você quer? Ou você quer o carimbo do seu passaporte de cidadão externo? Oh, aleluia. O que nós queremos durante a semana, 3, 4 vezes a semana, reuniões religiosas e um tempo? Ou queremos ter comunhão com a igreja, com os irmãos, buscar a essência de Deus e vivenciar algo parecido com o que houve no Pentecostes? Assembleia de Deus ao longo dos anos perdeu muito da sua identidade espiritual. Só tem assembleia aqui e os assembleias de casa não escutam. Antes, o que caracterizou os cultos na Assembleia de Deus, eu falo isso porque eu já tive o privilégio de sentar na mesa e tomar um café com um cara que hospedou o Daniel Berg em sua casa. Na época não tinha cartaz para se aparecer. Não existia, eu vou quando se tiver um cartaz. Não. Na época o negócio era de boca. Olha, a
ali naquele terreno ali, o pessoal, os crentes vão se reunir e Deus vai fazer milagre. Vão lá. Era assim que ele morria. Glória a Deus. Um homem, se estivesse vivo hoje, estaria completando uns 75 anos. Tem ministério, não tem idade não. E ele falava que os enfermos iam para o culto e voltavam curados, independente da doença. Glória a Jesus. Que as pessoas possessas iam para o culto e voltavam libertas. Alguns que aceitaram Jesus eram batizados com o Espírito Santo. E não tinha aquela competição de quem grita mais, quem berra mais. Aliás, nem tinha microfone. Não tinha aquela, parece que está virando um culto da igreja gritando. Não tinha isso. Os irmãos falavam com a unção recebida de Deus. Aquele português bem deixa a desejar na gramática, mas cheio do poder de Deus. Sabe por quê? Porque aquela turma mergulhava no profundo. Aleluia. Eles queriam a presença. Assim, hoje a gente quer reunião religiosa e tal, e o cartaz, o bambambam, né, o Jean como escreve o púlpito, e não sei o quê. É isso que se querem hoje. E se satisfazem com coisas superficiais. Mas eu quero dizer, aqui na igreja quem está nos escutando, Deus vai começar a derramar o profundo no meio de nós. Glória a Deus. Aleluia. Uma vez eu vi uma irmã idosa já, está viva ainda. Quando Deus me toma, Deus me toma. Não entendi alguns negócios também. Eu quero ver esse tal de Deus me toma. O que é isso aí? Eu não sabia o que era isso. Eu ia para os cultos de oração que começavam de manhã na terça-feira e às vezes viravam para quarta-feira. E nós ficávamos lá, nem fome a gente tinha. E eu vi as coisas acontecendo. Eu falei, assim, eu quero saber o que é esse negócio de Deus me toma. Um dia eu experimentei, um dia aconteceu. Mas não foi na igreja, foi no monte. A gente estava com os jovens lá orando. E de repente, você ri mal. E de repente, eu me vejo sapateando em cima dos carros. E não sentia dor. E eu não queria fazer aquilo, mas estava fazendo. Aí veio alguém, Deus tomou o irmão dele. Falei, você quer Deus tomar? Bom, o problema foi depois que Deus deixou de tomar e eu senti esses espinhos dos carros nos pés. Deus vai começar a fazer isso. Deus vai começar, eu escutei uma palavra com um cara. Deus vai começar a calar a boca dos que se acham grandes e vai levantar os anônimos. Você vai estar aqui no culto aqui, missionário, vai estar aqui no culto aqui, vai estar o pessoal cantando, ali as irmãs, o conjunto da jovem, e de repente você pensa que não, vai ver um sentindo a presença do lado, outro sentindo a presença do outro, e Deus usando para fazer coisas. Aleluia! Glória a Deus! Viva o profundo de Deus! Busca o profundo de Deus! É o que Daniel foi buscar. Compreender o que Deus queria com ele. E o anjo do Senhor fala: humilhar-te perante o teu Deus. Deus não aceita soberba. Eu aconteço, minha agenda está cheia, e não sei o quê, eu estou em todos os cartazes, eu faço, eu conheço fulano, eu conheço ciclano, eu peguei não sei aonde, eu fiz não sei o quê. Deus não quer isso. Deus, ele se recusa. No finalzinho do meu esboço tem lá 5 orações que Deus não escuta. E eu já estou chegando nele, estou adiantando. Deus não escuta a oração de soberbo. Glória. O fariseu orava no templo: eu não sou igual aquele cara ali, todo batizado. Quantas vezes pessoas gastam tempo muito com oração porque o seu coração é soberbo? É melhor que nem orasse, a não ser que orasse para Deus tirar a soberba dele.
Pessoas que vêm para a igreja para julgar a vida do outro. Irmão, seja se cercar. Deus não está ganhando. Deus está longe dele. Cuidado que Deus pode estar mais perto dele do que ele está achando que Deus está longe. Aleluia, Deus. Humilhou perante o teu Deus e buscou. E aconteceu a resposta. O versículo 12 tem um ponto interessante. Oração respondida desde o começo. O anjo fala assim, ó, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, compreender Deus, são ouvidas as tuas palavras. Duas coisas aqui. Não é oração que Deus não escuta. Repetir, não há oração que Deus não tenha escutado. A tua oração, por mais silenciosa que foi, por mais escondida que foi, e por mais tempo que ela tenha acontecido, ela foi escutada por Deus. E Malaquias traz para mim, lá no capítulo 3, há um memorial diante de Deus, aonde estão registradas as palavras dos santos. Glória. A tua oração que você fez naquele momento de deserto e de luta, Deus escutou e foi memorizada, foi registrada nesse memorial. Aleluia, Jesus. E Eclesiastes capítulo 3, há tempo de clamar e há tempo de ter resposta. A oração que você fez 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 meses atrás, Deus não escutou, Deus. Até você já esqueceu dessa oração. Fique sabendo, essa oração está registrada. E o tempo de resposta está chegando. Aleluia, Deus. Glória. Daniel, a resposta enviada para Daniel, logo no primeiro dia de propósito, desde o primeiro dia em que você aplicou teu coração, compreendeu que há perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Não foi no final dos 21 dias, não foi na metade, foi no começo. Só que nós vimos aqui, houve interferência espiritual. O texto revela que o principal, o príncipe da peste, que representa o mundo maligno, Satanás, se levanta para impedir ou tentar impedir o anjo que estava trazendo a resposta de chegar a Daniel. Tem oração sua que a resposta ainda não chegou, querido. Porque está tendo guerra. Ah, é porque Deus não quer responder, porque Deus não, é porque está tendo guerra. Já o anjo já veio com a resposta, mas o adversário está tentando impedir. E aí vem uma questão de comportamento em nós, olha, vamos dizer assim, ajudar o anjo a chegar até nós. A primeira, continuar em oração. Persevere em oração. Orar sem cessar. Fortaleça-se na oração a Deus. Começou a orar, sentiu que Deus escutou, continue a orar, não pare. O profeta me ensinou um dia. Deus levanta o profeta e te fala uma profecia ou promessa. Fez, então, agora você tem que orar. Mas por quê? Se ele já falou para fazer, ele faz. Deus não faz tudo que fala, faz. Mas você tem que orar, porque é uma guerra. O Satanás não quer que o evangelista Rosivaldo esteja buscando o Senhor, fazendo a obra que ele faz. O Satanás não quer que o evangelista Rosivaldo receba uma bênção determinada, material. O Satanás não quer que o pastor Cosmo cresça, seu ministério receba a bênção. O Satanás não quer que o presbítero Sérgio tenha crescimento. E não pensa você que vai ficar quieto lá olhando a sua vida. Não, ele vai se levantar e tentar constantemente, 24 horas por dia, te destruir. É por isso que Jesus fala, vigiai e orai. Não dê brecha. Glória. Não dê ocasião. Existe uma coisa, falando sobre fofoca, eu falo uma coisa sobre fofoca. Existe a fofoca que é caluniosa. É algo que não aconteceu aquela coisa e disseram que aconteceu e atribuíram a alguém. Se chama fofoca caluniosa, calúnia. Além de pecado é crime, processo. 20 salários mínimos de indenização
e de 1 ano a 2 anos de reclusão. A justiça decreta assim. Mas não é disso que eu quero falar, não. Né? Agora, tem coisa que acontece que falam da gente. Ah, foi Satanás, é calúnia mesmo? Ou será que eu tenho ocasião para alguém tentar uma conversa sobre isso? A vigilância, ela impede que você tenha coisas do que ser acusado. E quando você vigia, Satanás fica bravo. Sabe por quê? Porque ele não encontra ocasião contra você. Satanás é mestre em ficar acusando todo mundo. O que ele vai fazer no céu? Jó capítulo 1, Jó capítulo 2. Ele foi acusar o servo. Ele foi caluniar alguém. Mas graças a Deus que no caso de Jó ele perdeu a batalha. Aleluia, Deus. Glória. Nesta noite, eu quero chamar a sua atenção, já quase concluir. Tenha vigilância. No mesmo nível de oração. Se você ora muito, vigie muito também. Porque quando você parece que não é nada, mas quando você levanta com a voz de oração, na igreja, em casa, em qualquer lugar, é como se você fosse um ninho de vespa maligna e metesse o dedo. Elas vão sair, tentar te picar. Mas se você estiver na cobertura da oração, vai cair tudo por terra, porque o Senhor ele te guarda. Mas quando você ora, você está mexendo com o inimigo. Nesta noite, eu vou descobrir que o inimigo ele vai tentar nos destruir. Mas ele só vai conseguir se Deus permitir. E se Deus permitir, é porque ou eu não vigiei ou Deus que me provou. O inimigo só vai ter acesso a você, querido, se der ocasião. Jesus falou assim: eis que dou a porta e bato. Tem gente que deixa de abrir a porta para Jesus, mas abre a porta para o outro. Mas nesta noite eu estou falando para pessoas que vigiam, que oram, e cuja porta do coração está aberta só para o céu. Você pode garantir isso para mim? Glória. Glória. O anjo, ele vem, mas ele é tentado impedir por um espírito maligno, representado pelo rei da Pérsia. Nessa linguagem significa demônios. Um principado do inferno se levanta para impedir o anjo do céu que estava trazendo a resposta. Mas só que Deus não fica de braço cruzado. Não pensa você que Deus vai deixar tudo por isso mesmo, não. O príncipe da Pérsia, com uma hierarquia angelical maior do que a autoridade do anjo, quando ele se levanta, Deus resolve igualar as coisas mesmo. Então agora encara Miguel, o arcanjo, aquele que governa sobre as estrelas. Você foi mexer com ele, agora encara o arcanjo. Miguel, representado pelo príncipe de Israel, interfere para ajudar aquele mensageiro celestial chegar a seu destino. Sabe o que eu aprendo aqui? Satanás ele pode fazer o que for, armar o que ele quiser, mas Deus está falando para mim e para você que o arcanjo do Senhor, o anjo do Senhor, acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Você tem noção do que é isso? Você sai na rua, parece que está sozinho, mas tem um arcanjo marcando você. Glória. Eu já vi testemunho de pessoas que contaram, e eu já vivi coisas parecidas. Eu estava no ponto de Deus à noite. Aí veio esse elemento, e a gente já percebe, está vindo ali, o assaltante. Ele parar, olhar para um lado, para o outro, olhar para a cara da gente, baixar a cabeça e vai embora. Porque ele percebe que com você não pode mexer. Sabe o que é isso? Não é porque você é bonitinho, não. É porque o anjo do Senhor está ali. Você pode glorificar ele. Glória. O versículo 14, encerrando agora, diz assim: agora vim para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos próximos dias. O objetivo da resposta que Daniel precisava
era trazer clareza sobre algo futuro que ia acontecer sobre Israel. O conteúdo da revelação tinha valor estratégico para Daniel e para Israel. Não era história para ouvir, não era conversa fiada, era estratégia. Deus, Ele é Deus de estratégia. E Ele não te deixa sozinho. Eu falei que no final aqui tinha 5 tipos de orações que Deus não escuta. Primeiro, eu já falei isso mesmo. Coração soberbo de quem se acha. Eu sou o cara, eu oro, eu faço, eu aconteço. Deus não escuta isso não. Aliás, escutar escuta, porque Ele é onisciente. Mas Deus não responde. Porque Ele resiste a subir. Coração cheio de mágoa. Nem oferta, Deus, a igreja pode nem receber a oferta aqui, mas Deus não recebe como sacrifício. Ele diz assim: você vai ofertar e seu coração está marcado com alguém, deixa a oferta sobre o altar, vai lá 5%, depois volta e apresenta. Jesus amado. Tem gente dando dinheiro para a igreja, mas Deus não está recebendo como sacrifício. Magoar. Ó, você falou de mim. Não te pergunto. Você falou de mim. Engraçado que sabe orar o Pai Nosso, né? Perdoa as minhas transgressões, assim como eu perdoo as transgressões dos outros. Coração cheio de rebeldia, insubordinação, se levanta contra a autoridade. A rebelião, querido, não é só uma coisa simples, não. Além de Deus comparar com feitiçaria, é um pecado contra a autoridade de Deus. E o engraçado é que rebelde, graças a Deus, eu falo diante de Deus, não vemos isso aqui na igreja. Mas do modo em geral por aí. O rebelioso, ele tem uma oração incrível, ele convence os outros com palavras, inclusive com oração. Ele ora bonito, ele prega bonito, ele canta bonito, mas joga semente. Deus não escuta a oração dessa gente. Oração de quem está literalmente, conscientemente em pecado. A pessoa sabe que não pode fazer, mas faz. Chega uma hora que Deus não vai escutar. Enquanto não vem com você, Deus não dá resposta. Oração de gente que só sabe pedir. A sanguessuga tem 2 filhas a saber dar. Não existe a palavra gratidão na linguagem dessa pessoa. Oração do Senhor de nós. Mas se tem oração que Deus responde de imediato, é de um coração contrito, que se humilha e que se quebrando. Deus levanta do trono quando você, chorando, se quebrando todinho, se derrama diante do Senhor. E nesta noite eu quero encerrar dizendo: a resposta está a caminho da igreja e da sua vida. Mas continue em oração, porque é somente com a oração que Deus vai te entregar essa vitória. Quero encerrar fazendo uma pequena oração também. Por mim mesmo, por você, por nós, por nossa casa, por nossa família, por todos nós. Porque, como o pastor disse aqui no começo, estamos vivendo tempos difíceis. Mas louvamos a Deus que no meio de tempos difíceis existe o remanescente. Eu quero orar por você que é remanescente. Ore comigo, eterno Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Senhor. Eu te dou graças pela oportunidade de me dar de profetizar aqui essa palavra. Muito A obrigado. essas pessoas que estão aqui no templo e a tantos outros que assistiram pela internet ou que ainda vão assistir. Muito obrigado, Senhor, por nos escolher para transmitir a tua mensagem. Não nos deixe fraquejar, mas seja em nome de Jesus. Prospera essa igreja. Derrama sobrenatural sobre lugar. Em nome de Jesus. E abençoe, Pai, os nossos espectadores ali pelo Facebook. Entra, Senhor, bênção por eles. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.